Olá, estudantes! Vamos dar continuidade sobre as diretrizes curriculares nacionais versus a Base Nacional Comum Curricular, o que caracteriza cada um desses documentos. É importante salientar que muitas questões que a LDB traz desde 1996, quando ela foi reelaborada ou que ela foi atualizada, e até mesmo algumas questões que foram debatidas no decorrer desses anos, elas ainda não foram efetivadas, nem tudo foi implantado. Então, a LDB, a política educacional, ela vai instituir algumas questões que devem ser, preferencialmente, a escola deve ter esses elementos, porém, na prática, infelizmente, eles ainda não acontecem como a legislação traz. Mas, aos poucos, nós temos avançado muito. Em se tratando das questões efetivas de profissionais, aos poucos nós vamos caminhando para a efetivação dessas leis. É importante reafirmar que quando a educação ela sofre ataques, como por exemplo, querer acabar com o Fundeb, é um ataque que precariza e dificulta ainda mais a implementação dessas políticas, implantação e efetivação das políticas educacionais. A LDB é um documento que traz muitos elementos, é um documento que podemos dizer completo, mesmo sabendo que falta ainda questões para serem revistas, mas ele é um documento bem completo no que tange a educação, porém, muitas escolas ainda não conseguiram efetivá-lo, não conseguiram colocar em prática tudo que a LDB traz. Principalmente no que se refere às escolas públicas, que, diferente das escolas particulares, as escolas públicas elas possuem autonomia, porém é uma autonomia que requer investimentos. E sem investimentos, muitas dessas ações elas ainda estão no âmbito do ideal e não do real. Dizendo isso, é comum, quando a gente vai trabalhar esses documentos, que muitos estudantes ainda, por não conhecer, não estar na prática de sala de aula, confunda tudo. Mas vamos lá. As diretrizes curriculares nacionais, elas comumente são chamadas de BNCC e não são. São dois documentos que apresentam orientações que direcionam os currículos das escolas públicas e privadas da educação básica. Então, tanto a BNCC quanto as diretrizes curriculares nacionais, elas vão apresentar orientações que direcionam os currículos das escolas públicas e privadas. É importante dizer que também nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. Porém, essa formação é uma formação que vai legitimar esse profissional a estar atuando na educação básica. A base comum, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai definir os objetivos e os direitos de aprendizagem, determinando que todo estudante deve saber antes de terminar o ensino médio, etapa que vai concluir a educação básica. Por isso que quando vocês baixarem o documento da BNCC, vocês vão verificar que ela vai indicar conteúdos que são obrigatórios em todas as escolas, bem como as habilidades e competências a serem trabalhados. Portanto, ele é mais específico do que as diretrizes. Vale destacar que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi criada após as diretrizes curriculares nacionais. E ela está embasada, a base está embasada por essas diretrizes. Ou seja, um documento complementa o outro. Cada um desses documentos, eles vão se complementar.
Por exemplo, aquilo que vai trazer a LDB, ela acaba, as diretrizes da BNCC, por serem basados na LDB, elas vão ter os seus objetivos, que quando vocês vão olhar, poxa, cada um deles no fundo, trocando em miúdos, para embasar a educação básica, tendo-a como qualidade. Embasar a educação básica para que essa seja com qualidade. É importante dizer que a Base Nacional Comum Curricular também, ela pretende acabar com as discrepâncias. Lembra? Já falei sobre isso algumas vezes, só reforçando, no país, já que os currículos escolares entre as regiões divergem de maneira significativa. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela quer assegurar o direito à educação com equidade e que foi elaborada a partir de discussões com a sociedade. Essa parte de ser elaborada a partir de discussões com a sociedade foi um processo muito rápido, porque nem deu tanto para a sociedade intervir, porque nessas conjunturas políticas que nós vivemos, a base, ela não teve representante de todo, não tiveram as conferências que seriam as conferências de educação, que seria importante para toda a sociedade, não só a sociedade civil, mas a sociedade composta, né, por professores, pesquisadores, de estar elaborando um documento que respaldasse, que trouxesse elementos e contribuições de um coletivo. Então, foi um processo bem aligeirado e não deu para que toda a população, seja ela uma população civil e organizada, participar. Segundo, as diretrizes nacionais, elas são fundamentais para o ensino do país, pois ela tem um caráter estrutural e são obrigatórias por lei e precisam ser seguidas pelas instituições de ensino. Em âmbito mais amplo, ela contribui, a DCN, ela vai contribuir para a formação dos alunos e de toda a comunidade. Então, a DNCC, ela é importantíssima porque ela vai tratar da formação dos estudantes, da comunidade e da formação dos professores, seja ela no âmbito inicial ou continuada. A BNCC, ela vai efetivar essa formação. De que forma? Pensando o currículo, pensando e trabalhando com as habilidades e competências ali estabelecidas. Então, esses documentos PCN, BNCC e DCN são importantíssimos nessa configuração de implementação da formação dos estudantes, para pensar a formação e também pensar como nós vamos, no contexto escolar, trabalhar essas habilidades e competências que devem estar dentro do planejamento. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente retornará a falar sobre o planejamento.